O hospital parecia mais silencioso naquela manhã de inverno. O som dos monitores cardíacos e do rolar distante de macas se misturava ao cheiro característico de desinfetante, limpo e frio. Laís caminhava pelo corredor central com passos firmes e cada batida de seus saltos ecoava como um lembrete. Ela não era mais a mesma mulher. Seu jaleco branco impecável realçava sua postura elegante. Os cabelos castanhos, agora bem cuidados, deixavam à mostra um rosto sereno e seguro. No crachá, em letras destacadas, Laís Menezes, chefe de enfermagem. "Bom dia, chefe", cumprimentou Júlia, uma das enfermeiras da equipe, sorridente. "Bom dia, Júlia. Relatórios em mãos?", respondeu Laís com uma calma que inspirava confiança. "Sim. Temos um novo paciente crítico. Foi transferido da UTI para a clínica, quarto 407. Estado ainda instável", disse a jovem, estendendo a prancheta. Laís pegou os documentos com naturalidade, como fazia há anos. Para ela, cada paciente era uma história única, um dever inegociável. E assim, sem imaginar o que estava prestes a acontecer, seguiu para o quarto indicado. A porta do 407 estava entreaberta. Ela bateu levemente, como de costume, e entrou. E então, parou. O mundo pareceu girar. O homem deitado na cama, pálido, conectado a tubos e com o semblante cansado, era Felipe. A mesma boca que um dia a beijara e depois a ferira com palavras cruéis. Os mesmos olhos que anos atrás a olhavam com desprezo. Mas agora ele estava irreconhecível. Mais magro, abatido, quase derrotado. Laís sentiu um frio cortar seu peito. Sua mão segurando a prancheta tremia levemente, mas ela se forçou a manter o semblante profissional. Respirou fundo. "Controle-se, você não é mais aquela mulher." Ela se aproximou da cama. E então, os olhos dele se abriram lentamente, confusos até encontrarem os dela. Um silêncio pesado se instalou. O som dos monitores pareceu se amplificar. E então, com voz rouca e fraca, Felipe murmurou: "Laís." O nome saiu quase como um pedido. Ela sentiu o corpo inteiro estremecer. Uma enxurrada de memórias irrompeu como um vendaval. O riso dele zombando de seu corpo diante dos amigos. O dia em que encontrou mensagens no celular dele. As noites trancadas no banheiro, chorando sozinha para não ouvi-lo dizer que ela precisava se arrumar para não parecer uma dona de casa qualquer. O coração disparou. Cada músculo queria gritar, mas o autocontrole, lapidado por anos, falou mais alto. "Senhor Felipe", ela começou, a voz firme e controlada. "Sou a chefe de enfermagem responsável pelo seu caso. Vim verificar seus sinais e atualizar seu prontuário." Ele arregalou os olhos, incrédulo. Não é possível." Sua voz tremia. "Você está tão diferente." Laís se aproximou, ajustou o monitor ao lado da cama e pegou a prancheta sem sequer olhá-lo diretamente. "As pessoas mudam", respondeu, seca, como se estivesse falando sobre clima. Ele tentou erguer a mão trêmula, buscando a dela. "Laís, eu não pensei que um dia te veria assim." Ela olhou finalmente para ele, um olhar firme, frio, quase clínico. "Pois aqui estou." Fez uma pausa. "E agora vamos medir sua pressão." Enquanto preparava o equipamento, Felipe a observava, com uma mistura de arrependimento e admiração. "Você está linda, melhor do que nunca." Ela respirou fundo. "Não reaja, não dê espaço." "Pressão dentro do esperado", disse, anotando no prontuário. "Eu errei tanto", murmurou ele, quase para si mesmo. Ela parou por um instante. Seus olhos encontraram os dele, e por um segundo, os dois ficaram presos naquela guerra silenciosa. Memórias contra presente, dor contra força. "O senhor precisa descansar", disse Laís, quebrando o contato. Ao sair do quarto, fechou a porta devagar e encostou-se na parede do corredor.
Sentiu as pernas tremerem. Lágrimas ameaçaram cair, mas ela respirou fundo, ergueu o queixo e murmurou para si mesma: "Você venceu, Laís, não por ele, por você." E enquanto seguia para a sala de enfermagem, um turbilhão de lembranças começou a invadir sua mente, arrastando-a de volta para os anos que jurou esquecer. A lembrança veio como um soco. Laís mal havia fechado os olhos no corredor do hospital e, de repente, estava de volta ao passado. 5 anos atrás, Laís ainda era uma jovem e auxiliar de enfermagem, sempre dedicada, mas insegura com sua aparência. Lutava contra a balança desde a adolescência e carregava cicatrizes emocionais de comentários maldosos que ouvira a vida inteira. Foi numa confraternização de final de ano que conheceu Felipe. Ele não era apenas bonito, era charmoso, bem articulado, um homem que parecia ter o mundo aos seus pés. Trabalhava como consultor financeiro, falava com confiança, usava ternos caros e tinha aquele sorriso que parecia iluminar a sala. "Você é Laís, não é?" ele perguntou, estendendo a mão com naturalidade. "Sim, sou eu", respondeu, um pouco surpresa com a abordagem. Ele sorriu. "Já tinha ouvido falar de você." Ela corou. Não estava acostumada com elogios daquele tipo, ainda mais vindos de um homem como ele. Quando ele pediu seu telefone naquela mesma noite, Laís sentiu algo florescer dentro dela: esperança. Nos meses seguintes, viveram um romance intenso. Ele era atencioso, mandava mensagens carinhosas, aparecia com flores, a levava para restaurantes sofisticados onde ela nunca tinha estado. Laís sentia que finalmente alguém a olhava como especial. Mas logo vieram as primeiras piadinhas. "Amor, você não acha que podia usar algo mais justo? Esse vestido parece meio largo, deixa você sem forma", dizia Felipe, como quem dava um conselho. Ou então, durante um jantar com amigos: "Laís é incrível, né? Mas adora uma sobremesa, né?" Ele ria e os outros riam junto. Ela ria também, tentando não demonstrar desconforto, mas por dentro cada palavra se gravava como ferro quente. No início, eram apenas comentários ocasionais. Depois, vieram comparações. "Você viu como a Paula está linda? Ela emagreceu tanto. Essa influencer aqui tem um corpo que eu acho maravilhoso. Imagina você assim, amor." Laís começou a se olhar mais no espelho. Passou a sentir vergonha ao se despir diante dele. Às vezes, inventava desculpas para apagar a luz no quarto. As críticas veladas vieram acompanhadas de exigências. "Você precisa se cuidar mais, Laís. Eu trabalho duro, mereço uma mulher que combine comigo, entende?" Ou então: "Não é que eu não te ache bonita, mas você podia se esforçar um pouco. Só quero o melhor para nós dois." Ela acreditava, pensava que era amor, que ele queria ajudá-la. Começou dietas radicais, passou a evitar refeições para não ouvir comentários. Certa vez, após um plantão de 12 horas, parou numa lanchonete e comprou um hambúrguer. Quando chegou em casa, Felipe olhou o pacote e riu. "Sério, Laís? Depois você chora que não emagrece." Ela perdeu a fome, jogou fora o lanche e chorou no banho. O pior veio numa noite que deveria ser especial, seu aniversário de 29 anos. Felipe organizou uma festa num restaurante elegante. Durante o jantar, cercado de amigos, ele ergueu a taça e disse, rindo: "Gente, vamos brindar a minha Laís, que finalmente está usando um vestido que eu aprovei. Demorou, mas aprendeu." As risadas ecoaram como lâminas. Ela sorriu amarelo, mas por dentro sentiu vontade de desaparecer. No banheiro, trancada, enxugou as lágrimas e respirou fundo. "Não estrague a noite", repetiu para si mesma. Com o tempo, Laís percebeu que não havia carinho verdadeiro. Não lembrava da última vez que Felipe a elogiara sem ressalvas. Quando comprava uma roupa nova ou cortava o cabelo, ele apenas dizia: "Tá bom, mas eu preferia diferente." Ela se tornou invisível para o próprio marido.
Se não fosse para criticar, ele simplesmente não falava nada. Começou a sentir-se sozinha dentro do casamento. As noites eram frias e os dias cheios de tensão contida. Trabalhar no hospital era seu único refúgio. Lá, ao menos, sentia-se útil, respeitada. Mas tudo estava prestes a piorar. Foi numa tarde comum. Felipe havia saído, deixando o celular carregando na sala. Uma notificação apareceu na tela. Uma mensagem de uma mulher chamada Bruna. Não vejo a hora de repetir a noite de ontem. Laís sentiu o chão sumir. Suas mãos tremiam quando desbloqueou o aparelho. Havia fotos, mensagens, promessas que nunca ouviu dele. Ela confrontou Felipe naquela noite. «Quem é Bruna?» perguntou, segurando as lágrimas. Ele olhou para ela com desdém. «Não enche, Laís, você está paranoica. Eu vi as mensagens, as fotos!» gritou. Felipe suspirou, rindo com arrogância. «Tá bom, e se tiver? Olha para você. Sério? Acha mesmo que me satisfaz? Você se acomodou, Laís. Eu tenho o direito de ser feliz.» Aquelas palavras a esmagaram. Era como se todo o esforço dela fosse inútil. Ele zombou, traiu. Ele saiu de casa naquela noite, batendo a porta. E ela ficou ali, de pé, sozinha, sentindo a vida desmoronar. A traição não ficou em segredo por muito tempo. Na semana seguinte à descoberta, Felipe apareceu em um evento social acompanhado de Bruna. Amigos em comum, colegas de trabalho e até conhecidos de Laís viram. As fotos circularam nas redes sociais. Laís soube quando entrou no hospital para um plantão e ouviu duas colegas cochichando. «Você viu? Ele não perdeu tempo, hein?» Coitada da Laís. Ela fingiu não ouvir. Manteve o queixo erguido, mas por dentro estava despedaçada. Ao chegar em casa, trancou-se no banheiro e chorou até não ter forças. Quando Felipe voltou para casa, ela o esperava na sala. «Você teve coragem de me expor desse jeito?» perguntou, a voz falhando. Ele riu. «Laís, todo mundo já sabe. Para de drama.» «Drama? Eu sou sua esposa.» «Ex-esposa, quase. E, sinceramente, você devia agradecer. Agora está livre para, sei lá, cuidar de você mesma.» Ele foi embora naquela noite e não voltou. Poucos dias depois, pediu o divórcio. No trabalho, olhares de pena a perseguiam. Amigos se afastavam por não saberem o que dizer. Sua mãe tentava consolá-la. «Filha, ele nunca te mereceu.» «Mas eu o amava, mãe», dizia de Laís, abraçada no travesseiro. O divórcio foi rápido e impiedoso. Felipe não discutiu nada, apenas desapareceu com Bruna. Laís ficou no pequeno apartamento, sozinha. Foram meses de escuridão. Laís mal comia, chorava sozinha à noite e mal tinha forças para trabalhar. Mas algo dentro dela queimava, uma raiva silenciosa. Certa manhã, ao se olhar no espelho, viu uma mulher abatida, com olheiras fundas e olhos vazios. Tocou o próprio rosto e sussurrou: «Chega!» Ela decidiu que não viveria mais como vítima. Se Felipe a havia destruído, ela reconstruiria cada pedaço, mas dessa vez para si mesma. Começou terapia, chorava em cada sessão, mas aos poucos os nós começaram a se desfazer. «Você não é culpada por ter sido manipulada», dizia a terapeuta, «mas agora você tem controle.» Entrou na academia, mesmo envergonhada no início. Cada gota de suor era um grito silencioso: «Eu vou vencer.» Mudou hábitos alimentares, estudou nutrição, passou noites em claro entre plantões e livros. E decidiu ir além. Matriculou-se em uma faculdade de enfermagem, sonhando em alcançar cargos maiores. 2 anos depois, Laís era irreconhecível. Seu corpo saudável e firme refletia disciplina. Sua postura, antes curvada pela insegurança, agora transmitia confiança. Passou a ser referência no hospital e, após muito esforço, foi promovida a chefe de enfermagem.
Colegas a admiravam, pacientes a elogiavam. Fora do hospital, homens que antes a ignoravam, agora se viravam para olhá-la. Mas nada disso importava. Sua vitória não era sobre eles, era sobre si mesma, que foi traída, zombada e destruída. Felipe, por outro lado, afundava. Negócios fracassaram. O casamento com Bruna terminou em brigas públicas e dívidas. Rumores chegaram a Laís, mas ela nunca procurou saber mais. Até aquele dia no hospital. Laís abriu os olhos no presente, de volta ao corredor do hospital. Suas mãos tremiam levemente. O passado ainda doía como se tivesse acabado de acontecer. Mas agora, Felipe estava ali, frágil, dependente. E pela primeira vez ela não sentiu medo, sentiu poder. De volta ao presente, Laís fez questão de aplicar os cuidados a Felipe, que não necessitavam de esforço físico. Mesmo não sendo sua função, ela fazia questão, ajustava os aparelhos ao lado da cama de Felipe, ele a olhava com olhos marejados, frágeis como nunca. "Você está diferente", disse ele, voz embargada. "Linda." Ela manteve a frieza profissional. "Meu trabalho é cuidar de pacientes, não ouvir comentários inapropriados." Ele fechou os olhos, envergonhado. "Eu fui um monstro." Ela suspirou, mas nada disse, apenas anotou os sinais vitais. Felipe ficou internado por longos 3 meses. Sua doença exigia cuidados constantes e, como chefe de enfermagem da ala, Laís foi responsável direta por ele durante todo esse período. Nos primeiros dias, ele mal falava, apenas observava. Sempre que ela entrava, arrumada e confiante, Felipe parecia vê-la como se fosse a primeira vez. O tempo todo buscava iniciar conversas. "Como você está, Laís? A vida te tratou bem." Ela respondia apenas com o essencial: "Tome este remédio. É hora de verificar seus sinais." Ele tentava arrancar sorrisos, lembranças, qualquer brecha, mas ela mantinha um muro inabalável. Conforme os dias passavam, Felipe perguntava cada vez mais sobre a vida dela. "Você está casada?" "Não é relevante para seu tratamento", ela respondia seca. Até que um dia, durante uma troca de curativo, uma aliança delicada brilhou na mão esquerda de Laís. Felipe notou imediatamente. "Você está noiva?" A voz dele quase falhou. Laís apenas levantou os olhos e calmamente disse: "Sim." Felipe sentiu o coração apertar. Quem é ele?" Antes que ela respondesse, um médico jovem e elegante entrou no quarto, segurando uma prancheta. Ele sorriu para Laís. "Amor, passei para te levar ao café depois." Felipe arregalou os olhos. "Amor?" Laís apenas sorriu para o noivo e assentiu, sem dar explicações. Durante as semanas seguintes, Felipe não conseguia parar de perguntar: "Há quanto tempo estão juntos? Vocês vão se casar onde? Lua de mel em Paris?" Cada resposta dela, calma e firme, era como uma facada silenciosa. 2 anos, Felipe, ela disse uma tarde, sem olhar para ele enquanto organizava os remédios. "E sim, nossa lua de mel será em Paris." Ele fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes caírem. A mulher que um dia ele disse não ser boa o bastante, agora tinha tudo o que ele sempre zombou: sucesso, amor verdadeiro e uma vida plena. Felipe, antes arrogante, se tornou um homem silencioso. Laís o tratava com profissionalismo exemplar, sem nunca humilhá-lo. Mas o simples fato dela estar ali, tão acima de tudo o que ele um dia a fez sofrer, era uma lição diária. Uma noite, quando o hospital estava calmo, ele falou: "Eu pensei que você seria minha sombra para sempre." Ela o encarou serena. "Você se enganou." "E esse médico, ele te faz feliz?" Laís sorriu suavemente. "Ele me trata como alguém que merece ser amada." Essas palavras acabaram com qualquer resquício de altivez nele.
Na 8ª semana, Felipe chorou diante dela. Laís, eu fui um tolo, um covarde. Você não tem que me perdoar, mas eu precisava dizer isso. Ela respirou fundo, segurou sua mão com delicadeza e respondeu: Felipe, eu já não carrego mágoa. Não é sobre você, é sobre mim. Eu precisei me perdoar por ter acreditado nas suas mentiras. Hoje sou livre. Ele fechou os olhos, as lágrimas correndo. Na última semana, Felipe estava prestes a receber alta. Pediu para falar com ela a sós. Obrigado por tudo. Você me cuidou com uma dignidade que eu não merecia. Ele sorriu, amargo. Soube que o casamento é daqui a 1 mês. É sim, disse Laís, serena. E eu vou para Paris logo depois. Ele engoliu seco. Você venceu, Laís. Ela sorriu e respondeu: Não, Felipe, eu não precisava te vencer. Eu só precisava vencer quem eu era quando estava com você. Ela apertou levemente a mão dele e saiu, deixando-o sozinho, quebrado, mas estranhamente em paz. Pela primeira vez, Felipe entendeu o peso das escolhas que fez. O casamento de Laís foi simples e elegante. Felipe não foi convidado, mas soube pelas redes sociais, fotos lindas, Laís radiante, o noivo médico ao lado e depois registros da lua de mel em Paris. Enquanto Felipe via tudo de seu pequeno apartamento, sorriu tristemente. Ela tinha renascido. Laís, por sua vez, enquanto caminhava pelas ruas de Paris de mãos dadas com o marido, sentia uma paz que nunca conhecera. Olhou para o céu noturno e pensou: Obrigada, Deus, por me mostrar que eu nunca precisei de vingança, só de liberdade. E nunca mais olhou para trás. A história de Laís nos ensina que a verdadeira vitória não é humilhar quem nos feriu, mas renascer mais fortes do que nunca. Ela não precisou de vingança, ela precisou de coragem, disciplina e fé em si mesma. Quantas vezes você já se sentiu pequena, desacreditada, ouvindo palavras que te feriram? Saiba que, assim como Laís, você pode transformar a dor em força e escrever uma nova história. Se esta história tocou seu coração, curta este vídeo, deixe nos comentários o que mais te emocionou e se inscreva agora no canal. Cada inscrição ajuda a levar mensagens como essa para mais pessoas, lembrando o mundo de que ninguém tem o direito de definir o nosso valor. Venha com a gente espalhar esperança, justiça e histórias que transformam, porque aqui cada vídeo é mais que entretenimento, é um convite para acreditar que sempre há um recomeço.